Boa noite a todos e a todas, né? Não podemos esquecer delas, né? E hoje estamos aqui com muita alegria. Recebemos o convite do nosso irmão Pedro. Tive o prazer de conhecê-lo em nossa casa espírita e ele trouxe também a esposa para fazer uma explanação, né? Belíssima também. A gente ficou muito feliz por isso. Agradeço a oportunidade e estamos mandando um abraço da nossa casa lá para todos vocês aí. Primeira vez aqui nessa casa, né, conhecendo alguns irmãos, de caminhada aí, né, cada um no seu lugar. A gente fica muito feliz. E eu trouxe hoje esse assunto aqui. Provavelmente muitos já conhecem a história, mas talvez alguns não conhecem a história sobre Maria Santíssima, né? Mas, às vezes a gente procura saber através dos livros. E a Bíblia, ela não traz muitas informações sobre Maria Santíssima. Ela é limitada. Ela tem o que os apóstolos ensinaram e escreveram, né? Então, a gente tem a grata satisfação de ter a doutrina espírita, através dos espíritos, trazer as informações, o que aconteceu após, né, os eventos que aconteceram com o Cristo. E aqui eu vou trazer bastante informação, eu vou tentar resumir o máximo, porque o tempo é bem curto, né? E tem muita informação sobre ela. E a gente sabe que em 30, 35 no máximo, aí, que vai dar para a gente fazer isso, é muito curto para explicar. Mas as histórias e as parábolas de Jesus, junto com a sua equipe espiritual, a gente sabe que traz alegria para o coração da gente e que a gente tenta colocar em prática. E eu percebi, além de ter o nome aqui, Filhos de Maria, é uma pequena homenagem para vocês, né? Também, não deixa de ser, né? Que eu acho que é muito bacana esse nome lindo que tem, né? Filhos de Maria. Despertou na gente, talvez não por acaso, que não existe o acaso. Nós estávamos na nossa casa e quando acabou uma das palestras, assim, e tinha um coordenador, o Rubinho, né? Eu acho que o Pedro conhece lá. A pessoa saiu da cadeira sentada e veio até o coordenador e perguntou: vocês não falam de Maria? Maria de Nazaré? Aí ele ficou sem resposta. Porque nós falamos de Jesus, falamos de Deus, falamos dos Bezerra de Menezes, e assim vai, né? Mas de Maria, a doutrina espírita quase não se fala. E por incrível que pareça, a casa, né, teve esse privilégio de trazer esse nome fantástico, né? E porque na doutrina católica é conhecida por diversas maneiras, que às vezes a gente chama por Maria, mas não sabe a fonte, né? Mas nós conhecemos por Senhora da Luz, conhecida, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, e assim vai sucessivamente, né? Então, cada um tem a sua crença. Provavelmente a maioria de nós veio de outras religiões, principalmente da católica, e conhece essa Maria por esses nomes, que às vezes fala Maria de Nazaré, né? Por que é Maria de Nazaré? Muitos não sabem. Maria de Nazaré é porque é da cidade de Nazaré, né? Então ela veio de lá. E aí, nesse livro aqui, que é a Boa Nova, de Chico Xavier, no capítulo 30, na página 116, tem um título chamado Maria. Muitos já devem ter visto, ter lido, né? E fala muito sobre Maria. E nesse item aqui, que tem o Chico, lá atrás tem uma pessoa que fez o desenho de Maria, foi em 1984, Chico teve diversas vezes com esse Vicente Ávila, e ele foi lá umas 8, 9 vezes lá, para desenhar a imagem através de Emmanuel, né, que Emmanuel passou essa mensagem, que tinha essa imagem real, como era Maria no tempo do Cristo, na época que ela estava lá junto com Jesus. E nesse livro aqui também, no capítulo 3,
Lá tem chamado, no Hospital Maria de Nazaré. E todos que estão lá nesse hospital, no mundo espiritual, que está escrito nesse livro, Memórias de um Suicida, estão escritos na camiseta das pessoas, os trabalhadores, Hospital Maria de Nazaré. São os trabalhadores. E ela é diretora da colônia espiritual Maria de Nazaré. Então ela é uma grande trabalhadora, né? E nesse livro, né, que se chama lá pelo espírito Camilo Cândido Botelho, se chama esse hospital, é uma colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Então, para a gente ver como tem pessoas, espíritos, né, que já passaram por aqui e estão lá trabalhando com Maria. Essa é uma das funções, né? Esse mosteiro de São Bernardo, de natureza hostil, convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália. Eu trouxe essa imagem porque foi o que mais se aproximava dessa colônia de Maria de Nazaré. E lá está escrito nesse livro assim: dentro da fortaleza há inúmeros edifícios com seus respectivos departamentos de serviços que se desdobram, constituindo uma verdadeira cidade nas regiões trevosas, oferecendo ao espírito suicida a assistência necessária ao começo do seu erguimento moral. Então, todos aqueles espíritos que passam pela via do suicídio, né, eles são atendidos nessa colônia de Maria. Então, imagine o trabalho que não é, a dificuldade que é de receber esses irmãos, né, que nós aqui provavelmente tem irmãos que já se suicidaram, parente, amigo, conhecido, e deve ser uma situação muito difícil. E essa não era a única tarefa no plano espiritual. Ela tem correntes de trabalhadores pelo mundo afora. Pode ver que todas as religiões, quase todas as religiões, chamam por Maria, né? Em diversas religiões fala-se e reza por Maria. Ela atende os necessitados, ela tem os trabalhadores de servo de Maria. Aqui já tem nessa casa, né? Filhos de Maria. Acho que são mais ainda, né? Levando os pedidos até ela. Isso quer dizer, né, que nós fizemos os nossos pedidos, podemos fazer para Maria. Por que a gente não pode pensar em Maria, né? A gente pensa no nosso protetor, né? Eu não sei se Maria é o protetor espiritual da casa ou existe um outro mentor espiritual da casa. Acho que não, né? Não sei. Não tem. Maria seria a mentora espiritual da casa. Nós sabemos que os espíritos superiores têm assessores, né? E também como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, porque nem sempre, né, o espírito evoluído vai fazer o serviço, ele tem os assessores, né? Como tem os médicos, né? Não botei aqui, ó, núcleos de trabalho, os médicos, tem os seus enfermeiros, os seus instrumentistas lá, então a pessoa vai levar o pedido até Maria. O pessoal da casa dos Filhos de Maria estão pedindo isso, ajuda um irmão, vai ser solicitado ou não, depende do merecimento, depende de cada um, né? Essas informações é que temos de Maria no plano espiritual. Então, isso não está na Bíblia, mas a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, ela trouxe essas informações. E isso é muito importante para nós, porque nós sabemos o que está acontecendo no outro lado. Ela não foi simplesmente só uma mãe de Jesus, mas o que ela fez após a partida do Cristo e qual será a ajuda naquele momento que as ideias cristãs estavam ascendendo, o que será que ela fez, né? Então, quando Cristo foi para o mundo espiritual, as pessoas começaram a perder até a fé, porque, não, Cristo foi embora, o meu líder foi embora, acabou, não tem mais nada. Então ficava difícil de se ter um seguidor. Nós sempre temos um seguidor, né? A gente se espelha em alguém, né? Nesse livro, novamente, Boa Nova, né, de Humberto de Campos, está o último capítulo sobre Maria. E nesse outro livro aqui, que eu trouxe aqui, A Caminho da Luz, acho que na realidade foi o Pedro que trouxe para mim, né? Emmanuel fala o seguinte: houveram algumas reuniões com esses Cristos. A gente sabe que Cristo não existe um só, existem diversos Cristos. E Jesus é um deles. E essas reuniões acontecem no sistema solar. Eles fazem reuniões.
Segundo o livro, fala, essas reuniões se fazem no sol. Muita gente não acredita, mas como no sol? Deve ser um centro de energia muito grande para trazer as ideias, né? E essas reuniões, pela primeira vez, para receber os espíritos para reencarnar ou encarnar na Terra. Muitos vieram pela primeira vez. A segunda, quando determinou a vinda de Jesus. Olha só que reunião importante. Quem será que vai governar a Terra? Que é o nosso governador espiritual. Se muitos não sabem, né? A partir de hoje já começa a gravar isso. Entre os assuntos que faria parte dessa equipe, quem faria? Os apóstolos seriam um deles. Então todos eles já estavam programados para vir, mas muitos não sabiam, né? Nesse livro, e uma grande colaboradora dos trabalhos da equipe do Cristo, ela era, né? Diz o seguinte: Emmanuel, que quando chegou a tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeito. Escolhe-se os instrutores, os precursores e imediatos, os auxiliares. Então toda aquela equipe que ia auxiliar Jesus estava sendo preparada. Na espiritualidade nada acontece de imprevisto, tudo tem uma programação, tudo. Nós não nos programamos, às vezes mesmo nós nos programando, nós nos perdemos, né? Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. E essa imagem que eu trouxe do Cristo na cruz, lá embaixo, Maria, e lá está o João Evangelista. Então, essa cena todos já conhecem, como é que funcionou, mas aconteceu uma coisa interessante, né? Então ele disse assim, que auxiliasse sua mãe Maria enquanto ela estivesse viva entre os homens. Jesus pediu isso para João Evangelista. E aí, Jesus, olhando para João Evangelista, disse: Mãe, essa frase é muito conhecida, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Olha só a responsabilidade de João Evangelista sobre a mãe de Jesus. Quem é que queria cuidar da mãe de Jesus aqui? É uma missão bem difícil, né? Além da divulgação da doutrina do Cristo, que ele cuidasse da mãe de Jesus. Então ele tinha que, além de cuidar da mãe, tinha que divulgar a doutrina do Cristo. Olha só, dupla missão. Às vezes a gente é presidente do centro e fica apavorado. Imagine cuidar da missão que o Cristo pediu, né? De imediato Maria foi para outra cidade, Bataneia, para ficar com alguns familiares em processo de luto. O luto, né? Todos nós sabemos que existe isso, né? Então ela foi lá para se recuperar, né? Imagine perder o filho querido, né? Jesus ainda, né? Que é a missão que tinha, né? E nessa cidade de Bataneia é onde foi feita a ressurreição de Lázaro, onde morava Marta, Maria, né? As irmãs de Lázaro. Isso é conhecimento. É interessante a gente saber como é que funciona toda a história, né? Nada é por acaso, né? No livro Boa Nova ainda fala, né? E João Evangelista convida Maria para morar em Éfeso, 1.800 quilômetros longe de Jerusalém. A gente já parou para pensar sobre isso? 1.800 quilômetros. Daqui ao Rio de Janeiro tem 1.100. É ir ao Rio de Janeiro e voltar quase na metade, né? E lá não tinha um restaurante, não tinha supermercado, não tinha uma lanchonete, não tinha nada. Nem Uber, nem táxi, nem avião, nada. Era a pé. Imagine fazer essa caminhada, né? A gente às vezes dá uma caminhada com esse calor de hoje aí, de 32 graus, a gente já fica apavorado. Imagine lá no deserto, né? O Oriente Médio é muito quente, né? A esse tempo o filho de Zebedeu, João Evangelista, tendo presente as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia oferecendo que aquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação. Então ela ficou muito feliz por ter aceito o pedido, né, do João Evangelista. Essa era a casa de Maria.
Essa é uma casa que é visitada por muitos turistas hoje, né? Quem faz turismo evangélico já foi lá. Eu nunca fui, né? Mas é uma casa simples. A habitação simples e pobre demorava num promontório. O que é promontório? É uma subida bem longa, né? De onde se avistava o mar, no alto da pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos, os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho iniciaram uma nova era de amor na comunidade. Então eles se reuniram lá para divulgar a boa nova do Cristo. Olha só a missão que era deles, né? Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. Olha só o trabalho que eles tinham de ficar até a tarde da noite, até altas horas, como Chico fazia também a mesma coisa, né? Às vezes a gente vem para casa espírita, fica 30 minutos, já quer ir embora para casa, né? Olha só a missão, né? E não foi só, decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava, agora entre eles, espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Então, todos que estavam procurando ajuda, é que nem na nossa casa espírita, né? Vêm os necessitados, vêm os problemas pessoais, psicológicos, a gente tem que atender. Maria já fazia isso há 2021 anos atrás. Isso chama atendimento fraterno. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que o procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Não era só problemas simples, não. Naquela época tinha muito problema de pele, que era, hoje a gente conhece como hanseníase, antigamente chamava de lepra. E quem tinha lepra antigamente não podia nem chegar perto. Hoje a gente tem até dificuldade de chegar perto de uma pessoa que tem alguma doença. Imagina naquela época que não tinha uma medicina, morria sozinho, solitário, no vale dos leprosos lá, né? Sua choupana era então conhecida pelo Casa da Santíssima. Olha só que fato interessante isso aqui. Tiveram origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado de suas chagas, lhe osculou, né? Beijou, né? As mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e de nossa mãe santíssima. Olha só. Que lindo isso, né? Então, por isso que ela é conhecida, né, como Maria Santíssima. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhes as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado o mar lhe fazia voltar a memória do Tiberíades, distante se surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, que em nenhum instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias, quer dizer, gentil, né, da Boa Nova. Essas eram as imagens que ela tinha em mente. Esse é o Tiberíades, é o lago famoso. Jesus muitas vezes passou por ali, ajudou os pescadores, né? Aqui também, quando ele pescava com os apóstolos, ele saía no mar e pescava com eles, era 5, 4 horas da manhã, ele estava pescando com os apóstolos. E ele ficava até tarde, muito longe, de madrugada, orando e falando com Deus, lá no Monte das Oliveiras. Lindo isso, né? Imagina, tu ter a presença, Jesus passando pelo lago e convidando Simão, Pedro e André, querem ser pescadores de homens. Eles não entenderam, eles acharam que era o reino, que era aquele reino ali pequeno, mas era o reino de Deus, famoso, né? Agora eu vou contar um pouquinho da história que aconteceu com Maria. Ela estava nas suas meditações elevadas, com os pensamentos voltados a Deus, como sempre, né? E ao seu filho, né? Apareceu
né, um pedinte, vendo fazer-lhe a companhia, receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convida a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. Mesma coisa entrar uma pessoa aqui e a gente se sentir bem com ela. Foi isso que ela sentiu quando entrou um pedinte. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente, comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados sinceros filhos de Deus. Se nós formos devotados, vamos ter muito coisa para receber. Dando a entender que a compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçurosos? O pedinte estava acalmando a Maria. Olha só, era o contrário. Ela que ajudava as pessoas, mas nesse caso foi ele, né? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas, ele falou com profundo amor: minha mãe, venha aos meus braços. Era o pedinte, era Jesus, né? Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam, num gesto de mais bela ternura, tomada de comoção profunda. Viu nelas 2 chagas. Imagina tu ver o teu filho, né? Dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino, amigo divisou aí as úlceras causadas pelos cravos suplícios. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Olha só a alegria que ela viu Jesus perto dela. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhes ajoelhou aos pés e, beijando-lhes as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Isso é fantástico, né? Imagine tu ter essa presença de Jesus perto e saber que ele voltou para te ajudar. Maria já não falava, numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros, porque naquele momento que ela tinha encontrado Jesus, ela já estava doente, estava no finalzinho. A alvorada desdobrava seu formoso leque de luz. Quando aquela alma eleita se elevou da terra, ela subiu, chegou em pensamento, né? Onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho, ele estava indo embora, Jesus já estava indo. Que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação da sua vontade para que conduzisse à região do lago de Genezaré, da maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado do seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Então ela estava lá em cima, no mundo espiritual, não no mundo espiritual, quase, né? No alto, né? E olhava para baixo, onde vendo as paisagens lindas que Jesus passou, e ela tinha essa imagem que ela via. É o lago de Tiberíades, e que tem a forma de um alaúde, que é um instrumento musical. É linda essa história, né? Isso a Bíblia não traz, né? A nossa sorte, nosso privilégio é que a gente tem essas informações. Lembrou-se então de que naquele instrumento de natureza Jesus cantara mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso, que era meio turbulento e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico.
Docíssimas alegrias invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir. Já queriam levar ela, né, embora. Quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. O que quer dizer isso? Quando Jesus foi crucificado e foi embora para o mundo espiritual, todos que seguiam Jesus seriam sacrificados. Eles iam lá para aquele coliseu, né, aquelas arenas, entregue aos leões. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui, no centro espírita, e não tem ninguém ali para nos matar, ou jogar um leão em cima de nós. E naquela época tinha. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino. Esquilino, que era um prédio, né? Era uma estrutura de prédio, né? Onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido, porque ela estava penetrando na mente daqueles irmãos que estavam lá na frente dos leões. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aqueles fisionomias pálidas e tristes. Imagine tu ficar lá no meio dos leões e receber essa mensagem gratificante e santificante, né, de Maria. E ela tinha essa obrigação, né? E além de eles serem comidos, ou se fossem crucificados, eles seriam pendurados, porque era a morte mais terrível que tinha, ser crucificado. E eles ficavam ali, e os leões iam devorar as pessoas, né? Que possuía para eles lhe dar? Ela fez a pergunta. Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Então, se nós estamos com Deus, estamos com Jesus, nada faz a gente sofrer. E esse era o sofrimento deles, né? Imagina, além de ser escravos, chicoteados, entregue aos leões, né, decapitados, de tudo, e tu acreditar em Deus ainda, acreditar em Jesus, na sua doutrina, né? Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando aproximou-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento. Lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos os nossos dores da terra em alegrias do céu. Então, assim, quando a gente ouvir, né, essas músicas que as diversas igrejas fazem, a gente tem que lembrar de Maria. Às vezes a música nos traz um consolo, né? A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade. Mesmo ela estando no cárcere, lá, trancada, ela sentia uma coisa boa. Fez vibrar subitamente o coração, de olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso. Através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo enternecimento, amor a Jesus, em que traduzia a sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Mesmo no sofrimento, ela cantava. E todos que estavam ali, sofrendo, sendo devorados, eles cantavam. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas, qualquer igreja, né, do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume.